Gloriosa Pai do Senhor. Amém. Uma alegria grande no meu coração de poder estar atendendo esse convite do meu querido amigo Ezequiel, prefeito Ezequiel, e já fiquei conhecendo as obras virtuosas do pastor Moisés, e é com uma alegria que a gente está aqui. É interessante que nós acabamos de festejar para o nosso amigo Ezequiel, teve até lá na nossa festa de 90 anos do nosso ministério. E a gente veio aqui com 19 anos, festa, maravilha. Eu estou com um tema que foi passado, já foi falado aqui. Abram a Bíblia aí, no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 25 e o versículo de número 6, que foi tomado como tema. O tema, me falaram, a divisa é arrebatamento, né? O tema é o versículo 6. Todos acharam? Mateus 25, 6. É uma palavra super conhecida, né, irmão? Todo crente conhece essa palavra. Podemos ler? Eu vou ler uma vez, eu leio e os irmãos repitam, tá? Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo. Sai-lhe ao encontro. Vocês. Amém. Pode sentar, irmãos. A gente vai se ater, sabe que vai falar sobre arrebatamento? Na meia-noite. A gente primeiro quer dizer alguma coisa que essa mensagem vai exigir de nós. Glória a Deus. Para que a gente alcance essa meia-noite. Aleluia. Que a gente chegue e não fique fora quando essa meia-noite chegar. Aleluia. A gente não seja pego de surpresa como as imprudentes. Sejamos prudentes, estejamos atentos. Para isso precisamos de perseverança, precisamos de fé, de prudência e obediência. Crente que não busca obediência, que não busca viver obediência, fica fora do contexto. O filho pode ser super sábio, inteligente, próspero, mas se ele não buscar a obediência à palavra de Deus, ele está perdido do mesmo jeito. Então, a obediência é a chave para nos levar ao crescimento espiritual. A gente precisa de fé, porque a fé ela é o instrumento que Deus vai usar para operar o milagre junto com a palavra. Qual é o instrumento principal que Deus usa para realizar a sua obra? É a palavra. Mas ela acontece como? Por meio da fé. A fé é definida na Bíblia como o fim e o fundamento das coisas que se esperam e a prova e a certeza das coisas que não se veem. Mas o que é fé? Não existe fé só na Bíblia. Fé é uma confiança absoluta em algo ou alguém que você coloca crédito. Tem gente que tem uma grande fé, mal aplicada. Mas o nosso caso aqui é ter uma grande fé, mas no grande Deus. Aleluia, Deus. E se você tiver uma grande fé, mas se você não tiver confiança em Deus, não vai adiantar nada. Então a fé é mesclada com a confiança, com dar crédito a quem realmente pode, nosso Deus. Perseverança é a qualidade daquele que não desiste nunca. Nós temos visto muitas pessoas que elas recebem Jesus e ela começa a caminhar, até desenvolve, faz parte de grupos e ajuda no crescimento da obra, mas um certo tempo
acho que pelo mesmismo da tarefa, ela vai se encolhendo, deixa de perseverar, desanima. E nós estamos vivendo agora o tempo dos desigrejados. As pessoas não dão valor na congregação, não dão valor na comunhão, no estar juntos com os irmãos. A grande realidade, irmão, quem criou a congregação foi o próprio Deus. Para quê? Para que se reúna pessoas com o mesmo propósito de adorar, de buscar a Deus. Congregação não é um prédio. Congregação é o nosso ajuntamento. Quando nós estamos juntos, estamos congregando-nos. É importante ter um prédio para se congregar, sim, mas o mais importante é ter gente congregando nele. Aleluia. Porque o propósito de Deus para abençoar, irmãos, não é na questão do prédio. É bom ter um prédio com requinte, com luxo, com todo o conforto, muito bom. Mas não é o principal. O principal é a gente se amando, se compreendendo, mantendo a koinonia, quer dizer, comunhão entre os irmãos, por meio do propósito. Porque o crente, se ele perder o propósito, vai entrar o desânimo. Aí ele para de perseverar. Daí, irmãos, a gente precisa da prudência. O que é prudência? Prudência é a capacidade para você julgar e decidir corretamente. Porque você pode julgar e decidir erradamente na imprudência. Mas como eu disse que a gente se ater na meia-noite, algumas pessoas fazem de um horário, elas costumam fanatizar determinado horário, ou tentar limitar Deus, como se Deus tivesse um horário, só um único horário ele pudesse operar. Não, irmão. Claro que a Bíblia vai fazer algumas menções na meia-noite, no sentido cronológico. Lá em Êxodo, capítulo 12, quando houve a matança dos primogênitos, foi em que horário que aconteceu? À meia-noite. À meia-noite, Deus decidiu descer e acabar com os primogênitos do Egito. Pode conferir isso em Gênesis 12, 29. Êxodo 12, 29. Marca aí, Êxodo 12, 29. Na celebração da Páscoa, a Páscoa, que é um memorial que os judeus guardam, porque a Páscoa, a palavra Páscoa quer dizer livramento, saltar por cima. Só que para nós cristãos, a nossa Páscoa chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que Jesus Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então a nossa Páscoa, se Páscoa é livramento, Jesus é que nos dá o livramento. Aleluia. João 8, 36, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Antes, no versículo 32, uma palavra muito conhecida, que ficou muito conhecida nos próximos anos passados aí, que é o versículo 32 de João 8, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Essa verdade é a palavra de Deus, porque essa palavra é que nos representa o nosso Cristo. Essa palavra representa Cristo. Até então, Apocalipse diz que o novo nome que Jesus recebeu no céu é a palavra. Quando você desrespeita a palavra, desonra a palavra, foge da palavra, você está desrespeitando a Cristo, desonrando a Cristo, fugindo de Cristo.
irmãos, a gente costuma atentar só pela palavra que agrada. Quando é uma palavra que é agradável, a gente... Essa palavra é para mim. Mas quando é uma palavra que chama para correção, que chama para acerto, a gente se incha e quer passar para os outros. Mas, irmãos, a gente precisa entender que viver a vida de fé é você estar olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? É Jesus. Estamos de festividade. Por que 19 anos se cultuam aqui nesse lugar? Creio que já houve grande mudança de quando foi inaugurada, quando foi fundada, até hoje. Muitas mudanças já houveram e vai acontecer muitas outras mudanças aqui. Mas a palavra permanece firme. Quem sustentou essa igreja esses 19 anos foi a palavra, foi o propósito. A fé. E como é preciso ter fé e ter propósito, nessa parábola que Jesus contou, das 10 virgens, ele estava despertando na igreja a não desanimar. Porque eram 10 virgens. Todas as 10 estavam vestidas adequadamente para o cortejo, para a boda. Todas as 10 tinham lâmpadas. Todas as 10 saíram ao encontro do esposo. Mas nem todas as 10 estavam totalmente preparadas. Irmãos, o que a palavra diz? Que elas estavam indo ao encontro do esposo. Mas chegou um momento que elas julgaram que demorou. Foi à noite, porque ele falou que é meia-noite, né? Foi à noite, já estava tarde. Aí é mais do que normal quem está em movimento, principalmente em movimento festivo, você gasta muita energia. Quando chega em determinada hora que você para, é muito normal que se venha um sono. É interessante que também todas as 10 tosquenejaram. Todas as 10. Então, dormir não foi que condenou as imprudentes. O que condenou as imprudentes foi não terem depósito. Aleluia. Aleluia a Deus. Irmãos, a gente precisa ter sempre armazenar. Tem gente que quando é palavra como essa, uma palavra que é muito conhecida, e eu estou de uma maneira muito simples, nem se corta. Porque nós não estamos acostumados com esses pregadores avivalistas que andam no público, que pula, que sacode, faz movimento com a igreja. Não, irmãos, eu quero que você entenda a palavra que está ouvindo. Porque o que faz acontecer um milagre na sua vida não é um movimento artístico que alguém pode fazer aqui no púlpito. É a sua atenção para com a palavra, você receber a palavra e colocar a palavra no seu coração e propósito de obedecer. Não adianta nada você conhecer algo e você não obedecer. É preciso que a gente tenha cuidado para obedecer. E você precisa entender a sua chamada. Na questão da meia-noite, lá no livro de Juízes, no capítulo 16, versículo 3, fala sobre a história de Sansão. Sansão foi alguém que Deus trouxe para trazer liberdade para o povo de Israel. Ele veio como libertador para o povo de Israel. Mas Sansão brincou com a verdade. Ocasionou a ele muitas tribulações, muita angústia. Se você ver no versículo 3 do capítulo 16, a força de Sansão tinha de colocar os inimigos em terror. E Deus
preservaria aquela força de Sansão se Sansão mantivesse o seu propósito perseverante de fé, de prudência e obediência. Todavia, Sansão deixou o orgulho, a exaltação, a soberba encher seu coração. Mas esse citado meia-noite aqui, quando ele entrou na cidade de Gaza, logo que souberam que ele estava ali, se ajuntou os homens da cidade para fazer uma emboscada a ele, para tentar matá-lo. Sabe o que aconteceu? Como ele ainda não tinha revelado o segredo que ele tinha com Deus, a força que o Espírito Santo dava a ele estava nele. E a palavra diz que ele entrou ali, eles ficaram vigiando. Quando foi a meia-noite, ele se levanta e arranca a porta da cidade, irmãos. Segundo historiadores, aquela porta pesava cerca de 1000 quilos. Um homem pegar 1000 quilos, irmãos, sozinho. Ele arrancou a porta estava instalada. Arrancou a porta com o portal e tudo, colocou nos ombros e subiu. Olha só, ainda tem, você não estava descendo, subiu com aquela porta, foi até o pico, ao cume do monte onde ele estava, para jogar aquela porta no chão. Isso causou desespero. Já pensou, irmão? Você vai estar com alguém que é seu inimigo, você sabe que ele é tremendamente poderoso, que pode te derrubar? É por isso que a gente precisa de Jesus. Aleluia. Os inimigos têm poder contra nós, se não for a mão de Deus sobre nós. E a mão de Deus só vai estar sobre nós quando nós estivermos na obediência. Enquanto Sansão permaneceu na obediência, mesmo que ele era um crente brincalhão. Sansão era brincalhão. Tem gente que está na igreja, mas é aquele brincalhão. Irmão, não brinque com a verdade, porque você pode deixar a vaidade entrar no seu coração, a soberba te dominar. Daí você vai revelar segredos que não podem ser revelados. Existem pessoas que receberam dons e talentos, determinada capacitação para realizar a obra de Deus, que existe um segredo pessoal entre ela e Deus, que ela não pode revelar. E ela tem que manter aquilo ali debaixo de sigilo, principalmente para aqueles que estão fora, para aqueles que não conhecem o propósito de Deus. Existem muitas coisas que nós temos o dever, a responsabilidade, a obrigação de revelar ao mundo. Precisamos revelarmos ao mundo que o único Salvador é Jesus, que Ele morreu lá na cruz do Calvário, assumindo a nossa culpa, a nossa dor, assumindo sendo responsável pelo crime que Ele não cometeu. Tudo aquele que Ele sofreu é chamado de uma obra vicária, substituta. Quem deveria sofrer morte de cruz, quem deveria ser açoitado, quem deveria ser maltratado, seriam os malfeitores. Mas Ele decidiu assumir a nossa culpa, porque olhando Deus do céu para a terra, não viu ninguém capaz de realizar uma obra como a que Jesus realizou. Foi por isso que Jesus decidiu vir a esse mundo. Amém, querido? Então Jesus, Ele assumiu a nossa culpa. O mundo precisa saber disso. Sabe por que hoje algumas pessoas estão na vida da perdição? Parece que estão se dando bem, mas haverá um dia de prestação de conta. Nesse dia de prestação de conta, todos aqueles que não tiverem a marca, como aquela marca no dia eu falei da Páscoa, aqui no capítulo 12 de Êxodo, que no dia da Páscoa eles tiveram que matar um cordeiro. Aquele cordeiro representa o próprio Senhor Jesus, porque Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue com aquele cordeiro que eles marcaram os umbrais da porta e a viga da porta é o sangue do livramento, o sangue que Jesus verteu na
andar em obediência, não havia revelado o segredo, mesmo que ele fazia muitas das coisas que não era para fazer. Por exemplo, ele podia tocar em morte, ele tocou, mas ele não tinha revelado o segredo. Mas quando ele revelou, ele cresceu. Tem um texto muito importante, que é o Salmo de número... o Salmo 119. Salmo 119, versículo 62. Que é... alguns teólogos dizem que foi escrito por Esdras. Outros defendem que é Davi, mas pela... tanto sendo Davi ou sendo Esdras, a maioria diz que é Davi, mas se aparece algum teólogo que foi Esdras que escreveu. Ele faz menção a levantar para orar e para buscar a Deus, para louvar a Deus pelo seu justo juízo à meia-noite. Irmãos, será que é porque meia-noite é um horário melhor que os outros? Não, irmão, é um horário de descanso, é um horário que faz mudança de um dia para outro. Então, se você deixou para orar, passando de um dia para o outro, você botou um propósito, por exemplo, o camarada igual alguém vai pegar um japeri no outro dia, vai ter que sair de casa 4 horas da manhã para ele orar meia-noite. É um sacrifício, ele precisa se desprender, é muito sacrifício. Na verdade, que a gente fala, não, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus quer sacrifício com obediência, porque ninguém pode você servir a Deus e não se sacrificar. Jesus disse: quem quiser ir após ele, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Cruz é símbolo de morte, de sacrifício, de suplício. E cada um crente recebe, ou cada pessoa recebe uma cruz. Você pode até ajudar alguém a carregar dele, mas não pode carregar a cruz dele para ele. Sabe que Jesus, a cruz de Jesus foi tão pesada que ele estava representando toda a humanidade, estava sobre ele o peso do pecado de todos, que ele não suportou, até caiu. A humanidade de Jesus, irmão, não resistiu. Foi chamado alguém para ajudar ele a chegar com a cruz. Eu gosto muito de falar disso, que alguém, quando está pregando, para enfeitar o sermão, diz: irmão, aceita Jesus, que ele vai dar 2 ou 3 passos para você. Não sei se tem pregador que faz isso aqui. Isso é só para enfeitar sermão, porque Jesus já deu todos os passos que deveriam ser dados para nos salvar, irmão. Lá na Via Dolorosa, carregando a nossa cruz. Então tem coisa que é para enfeitar o sermão, que na realidade não tem efeito algum com determinada colocação que fazem. Porque Jesus carregou o peso da cruz, assumindo a nossa culpa, deu todos os passos, sendo afrontado, vituperado, humilhado, mas tudo isso ele estava fazendo por amor. Porque quando ele estava pendurado na cruz e a turba zombava, escarnecia, ele não ousou nenhuma palavra de repreensão para ninguém, mas disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Outro trecho que a Bíblia vai falar, não, já falou. A Bíblia fala. Atos 16, a gente sabe, meia-noite, perto da meia-noite, referência à meia-noite, Paulo e Silas estavam presos, mas eles louvavam e adoravam a Deus. Por que eles estavam presos? Porque estavam fazendo a obra de Deus. Algumas pessoas nos nossos dias acham que pelo fato de ser cristã, ela não pode ser afligida em nada, tudo tem que dar certinho para ela, não pode ficar desempregada, não pode ficar doente, não pode ter nenhum problema, não pode ter perseguição. Seria bom se o evangelho fosse essa realidade aí que alguns querem colocar, que é uma mentira. Que se Jesus falou que o evangelho é carregar uma cruz, cruz é sacrifício, cruz é peso.
prazeres, do pecado e viviam uma vida de comunhão com Deus. Então Paulo e Silas estavam orando e perto da meia-noite Deus respondeu. Eles estavam em sofrimento, estavam no cárcere interior, colocados como malfeitores, terríveis malfeitores, porque eles não eram. Qual o malefício que eles estavam cometendo? Libertando uma pessoa do poder das trevas, e por isso sofrem. E aí, irmão, perto da meia-noite eles oravam e cantavam a Deus, e os outros presos ouviam. De repente o Senhor decidiu abalar o alicerce do cárcere e pôr em liberdade Paulo e Silas e todos que estavam com ele na prisão. Tudo para salvar um carcereiro, para salvar uma família. Irmão, para a gente ver o valor de uma